Daí, agora, dando continuação a esta aula, é muito importante você entender os conceitos de ciclos econômicos. O ciclo econômico, o ciclo operacional e o ciclo financeiro, tá? Vamos de forma mais básica. Finanças. Finança é o que remete a dinheiro. Se remete a dinheiro, o ciclo financeiro é o que envolve dinheiro, o que envolve pagamento e recebimento. Então, o meu ciclo financeiro é quando eu pago os fornecedores, ou seja, eu tenho uma empresa de turbinas de avião, e eu produzo turbinas de avião. Quando eu pago os meus fornecedores, ou seja, eu paguei por tudo que eu comprei fio, comprei metal, comprei aço, comprei lâminas, comprei placas eletrônicas para construir a turbina do avião. Tudo isso eu comprei. Mas eu pago eles, eu pago pelas minhas compras e recebo pelas minhas vendas. Ou seja, o que é o ciclo financeiro? É o tempo entre eu pagar os fornecedores e receber dos compradores. Depois que eu fiz a minha turbina, depois que minha turbina ficou pronta, eu vendi essa turbina no mercado. E aí a turbina do avião, ela foi vendida no mercado a um valor determinado, para que empresas comprassem essa turbina. Aqui está a turbina do avião, com o seu fogo saindo ali. Essa turbina de avião, ela precisou ser o quê? Precisou ser vendida. Quando eu vendo essa turbina, tem um tempo até eu receber. Em largas escalas, em operacionais de larga escala, o teu comprador pode não te pagar na hora, ele não paga à vista. Ele demora. Até hoje, se você vender algo na internet, se você vender no OLX, no Mercado Livre, você tem dias para receber. Você pode levar uma semana, 2 semanas para receber, para ser liberado o pagamento. Então, esse processo de liberação de pagamento, a liberação de ordem, se você contrata com a prefeitura, tem um tempo de liberação do pagamento, se você contrata com o Estado. Então, esse tempo entre você receber pela venda de fato, você vendeu a turbina, mas até você receber o dinheiro de fato, e o tempo em que você pagou o fornecedor, isso é o ciclo financeiro. Lembra de finança. Finança é dinheiro, lembra de papel. Quando você pensar em finança, lembra de papel, de dinheiro, tudo que remete a dinheiro vivo. Só que aí vem o seguinte, ó. O ciclo operacional, que é esse arco todo aqui, o ciclo operacional que é tudo isso, o arco grandão, o ciclo operacional ele tem uma jogada. Que jogada que é essa? Ele vai desde a compra da matéria-prima, do recebimento da matéria-prima, ou seja, eu recebi a matéria-prima, eu recebi o aço, o metal, a placa de eletrodos, recebi os componentes eletrônicos, recebi os ventiladores de aço para instalar na turbina, recebi a fiação. Tudo isso é matéria-prima. Só que quando eu recebo a matéria-prima, não quer dizer que eu pago nesse momento. O pagamento, o dinheiro está incluso no ciclo financeiro, ou seja, quando eu pago o meu fornecedor, quando eu recebo pelas vendas. Agora, eu tenho outra etapa, que é anterior. Eu posso receber a matéria-prima e pagar só depois. Você não pode fazer isso, você pode receber um produto antes e pagar depois. Isso é muito comum. Assim como você vende seu produto e recebe depois. O mercado, quando opera em largo volume de capital, nem sempre você recebe na hora que você vende e nem sempre você paga na hora que você adquire um produto. Você pode pagar depois. Essa é a própria ideia de um cartão de crédito. Claro que o cartão de crédito ele paga o teu vendedor, né? Você comprou algo de alguém, esse vendedor, ele não recebe de você, ele recebe do cartão. Mas o cartão não recebe de você na hora. Pensa assim, o cartão de crédito, ele te vendeu o dinheiro, ele te vendeu R$ 1.500 pelo preço de R$ 2.800, né? O cartão te vende dinheiro mais caro. Quando o cartão de crédito te vendeu o dinheiro mais caro, ele te deu primeiro a matéria-prima. Você ganhou a matéria-prima, que era o dinheiro para você comprar seu notebook, sua câmera, comprar o seu carro para fazer seu trabalho, e aí você pagou o cartão de crédito muito tempo depois. Ele só recebeu por esse pagamento, você pagou teu fornecedor aqui, teu cartão de crédito foi pago um tempo depois. Eu quero que você entenda que o ciclo operacional, pensa em operação. Então, operação é o quê? Operação é desde a confecção, perdão, é desde o recebimento do material. Ciclo operacional, ele é desde que você recebe o teu material, tua matéria-prima, até você receber pelas tuas vendas, entende? Ciclo operacional, ele é tudo. É a operação inteira, é desde você receber matéria-prima, transmutar a matéria-prima, trabalhar a matéria-prima, arrumar a matéria-prima, estocar a matéria-prima, guardar a matéria-prima, transportar
essa matéria-prima para virar produto, aí você transforma a matéria-prima, ela vira um produto, aí você guarda o produto, aí você movimenta o produto, você estoca o produto, e aí você vende o produto. E quando você vende o produto, você tem que esperar para receber pela venda. Desde você pegar a matéria-prima, transformar ela aqui em algo, ó, botar aqui, transformação, transformou algo, um X. Você transformou isso, e aí você foi ao mercado, vendeu, vendeu o produto final. E depois você recebeu essas várias etapas da matéria-prima chegar, ser transmutada, virar produto, produto ser transportado, acondicionado, estocado, vendido, anunciado. E você receber por isso, isso é o ciclo operacional, essa é a operação da tua empresa, tudo que envolve a operação. E aí o ciclo econômico, o que eu lembro? Ó, ecos. Ecos é ambiente, né? Ecos, aqui, daí que vem ecologia, né? O logos, o conhecimento sobre o ambiente. Eu penso em economia, ciclo econômico, tudo aquilo que trata do ambiente, do físico. Então, para mim, lembrar que ciclo econômico trabalha com transmutação de coisa física, transmutar coisa física, ou seja, eu pego matéria-prima, eu peguei pedra, e dessa pedra eu fiz uma pia de granito. Eu peguei um minério de aço, que é basicamente, perdão, peguei um minério de ferro, que é basicamente uma pedra. Se você viu um minério de ferro, você nunca vai imaginar que ele vai virar o aço de um instrumento cirúrgico. Por quê? Porque o minério de ferro ele vem numa pedra, ele é um bloco de pedra. De repente você nunca saberia que um punhado de pedra é um minério. E aí essa pedra vai ser transformada em um bisturi de aço. Esse processo de transformação do ambiente, da coisa física, ou seja, eu tenho a matéria-prima e eu faço o produto final, faço a venda do produto final, esse período entre a matéria-prima e o produto acabado vendido, isso é o ciclo econômico, tá? O ciclo econômico é o tempo entre você ter recebido algo, modificado algo no tempo, transmutado um elemento no tempo, e aí ter aprontado esse elemento para venda. Ou seja, você recebeu e aprontou para venda. Isso é o ciclo econômico, é o tempo entre você receber matéria-prima, receber o minério de ferro e transformar em bisturi de aço. É o tempo entre você receber um pedaço de pedra e fazer uma pia de granito. É o tempo entre você receber farinha e fazer o bolo, tá? Esse tempo produtivo, ele é o ciclo econômico. Você pode ter vários ciclos econômicos. Você pode ter uma pessoa que faz bolo na hora, ela compra farinha e já vende o bolo. Mas tem pessoa que estoca farinha e só vai fazer o bolo 3 meses depois. Você pode ter uma pessoa que recebe um minério de aço e já faz um bisturi. Tem pessoa que vai... Minério de aço não, minério de ferro. Pode ter uma pessoa que recebe minério de ferro e já faz o instrumento cirúrgico. Ou você pode ter uma empresa que recebe minério, ela recebe minério de ferro e vai levar meses para fazer o instrumento cirúrgico. Esse tempo aqui de transformar a matéria-prima, guardar a matéria-prima, transmutar a matéria-prima e fazer o produto final, isso aqui é parte do operacional, mas é a parte econômica, que é a parte física. Pensa assim, transmutação e mutação física da coisa, tá? Então, esses são os 3 ciclos. O ciclo do dinheiro, pagar, receber, é o tempo entre você pagar quem te vendeu a matéria-prima e receber o teu cliente, de quem comprou o teu produto. Ciclo de finança, de dinheiro. Eu tenho o ciclo eco, de ambiente, o ciclo físico, pensa assim, o ciclo de transformação do produto ou serviço, desde a matéria-prima até o transformar. É o tempo entre você receber o teu shampoo, os teus cremes e é o tempo de aprontar aqui o cabelo da cliente. É o tempo entre você receber o seu minério de ferro e transformar esse minério de ferro em um equipamento de aço, em um bisturi de aço cirúrgico. E eu tenho o ciclo operacional, que é tudo isso, é desde você receber matéria-prima até você receber do cliente. Pensa em operação. Minha operação começa recebendo matéria-prima e termina recebendo dinheiro. A operação inteira, o ciclo total é o operacional. Lembra do O, ele é um ciclo, ó. Operacional, ó. Quando eu tenho um O, um ciclo, um redondo, eu tenho a operação inteira. Lembra de ecos, ambiente, ambiente físico, coisa física. Eu trabalho com transmutar a matéria. A matéria física vai virar produto final. Produto físico, matéria física. Matéria-prima é algo físico, produto final é algo físico. Eu não sei que seja serviços, né? Mas aí a ideia é parecida. Eu tenho aqui o ciclo financeiro. Finança, trabalho com dinheiro, tá? Então, quando você entende os ciclos, você pode ir para a segunda parte dos ciclos, que é interessante. O que é a segunda parte dos ciclos? É você entender o que é o giro, tá? Entender o giro, entender as dinâmicas temporais ali. Essa parte é bem importante. O que são as dinâmicas temporais, tá? Você pode pensar assim, o que é o teu ciclo financeiro? Ó, por isso que é importante entender a parte anterior. O ciclo financeiro, a gente estudou aqui.
O ciclo financeiro, ele é o tempo do dinheiro, não é isso? O ciclo financeiro é a parte do dinheiro, entre pagar fornecedor e receber do meu cliente. Isso para a empresa é o que importa muito, né? Que movimenta a parte de dinheiro final dela, movimenta lucro e movimenta gasto. Então tem que pensar assim, ó, o que é essa análise aqui de tempos, de ciclos, né? Para depois a gente fazer um esqueminha bem legal aqui, ó. Tem esse esquema bem legal aqui e esse esquema bem legal aqui, ó. Fiz um esquema bem simples assim, só para visualmente ficar mais interessante. Ele é bem simplesão, tá bem rudimentar. Depois eu faço um mais elaborado. Provavelmente usando inteligência artificial, só escanear isso aqui, colocar na inteligência artificial que ela vai fazer algo legal. Mas, a princípio, vamos entender assim, ó, o ciclo financeiro, o ciclo financeiro, ele é o quê? Ele é a quantidade de dias que eu levo para, vamos lá, o ciclo financeiro é o dinheiro até o dinheiro. Então tem aqui o dinheiro, cifrão, até um outro dinheiro. O ciclo financeiro é a distância de dois dinheiros. Que dois dinheiros? O pagamento do meu fornecedor e o recebimento dos meus clientes. Essa distância aqui, ela leva dias. A empresa ela tem o operacional, ó. Vamos lá. A empresa ela tem o ciclo, operacional todo. Ela tem esse grande ciclo operacional. E esse ciclo operacional todo, ele leva muito tempo. Aí eu quero saber quanto tempo leva esse ciclo financeiro, tá? O ciclo financeiro pode levar aqui, ó, 180 dias. Então, eu levo 180 dias, levo metade de um ano entre pagar meu fornecedor e receber do meu cliente, tá? Isso é um exemplo. Eu levo 180 dias para isso. Eu posso também primeiro receber do meu cliente e depois pagar o meu fornecedor. Mas por que isso é importante? Porque isso aqui define quanto dinheiro você tem que ter. Qual um exemplo muito básico disso aqui, cara? Tem um exemplo muito básico para isso. Muito interessante, sabe qual é? É você pensar assim, ó. É você pensar no teu salário. O teu salário dura quanto tempo? Ele dura 30 dias. O teu ciclo financeiro, o teu salário seria de 30 dias. Entende? O teu ciclo financeiro não seria 180 dias. O teu ciclo financeiro seria de 30 dias, que é entre você pagar tudo que você precisa no mês e receber de novo, né? Pensa, tu começa o mês, pensa que você começa gastando, conta a partir do fim, né? Você gastou tudo num mês até você receber de novo do teu cliente, né? Que é quem compra teu serviço, teu empregador, ele compra teu serviço. Até ele pagar pelo teu serviço são 30 dias. Ou você pensa ao contrário, é entre você receber e você pagar tudo. Esse ciclo é o teu ciclo financeiro. Aí, ó, vamos pensar assim. Vou fazer aqui para facilitar. Vamos pensar aqui. Se você aplica essa ideia em finanças pessoais, fica muito fácil de entender. Vamos pensar assim, eu tenho meu salário. Meu salário ele é de 30 dias, não é isso? 30 dias. De 30 em 30 dias você recebe. Então você tem um ciclo financeiro. Por quê? Porque nesse ciclo financeiro você faz pagamentos e você recebe. Aí vamos pensar assim, o teu giro anual, o teu giro de caixa anual, quantas vezes isso acontece no ano? Bem, está medindo em dias, então eu tenho 360 dias divididos por 30 dias. Então 360 dias, eu sempre gosto de colocar o nome do número, né? O número ele tem que ter um nome, ele tem uma qualidade, um valor. Número não é só quantitativo, o número é qualitativo. Se eu tenho essa relação aqui, ó, eu tenho 12 vezes isso, você recebe todos os 12 meses, né? Então você tem aqui, ó, como é que é o teu giro? Ele é 12, então tem aqui 12 meses, né? Teu ciclo acontece, teu giro de caixa ele acontece 12 vezes. Faz sentido isso? Ele acontece 12 vezes. Aí o exemplo ali do trabalho, o exemplo da folha. No exemplo da folha, a empresa na situação base, ela tem 180, o quê? Na situação base. Ela tem 180 dias de ciclo financeiro. Aí eu quero saber qual que é o giro dela. E depois na situação A, ela reduz esse tempo entre receber e pagar
tá? O tempo entre receber e pagar ela reduz para 120. Ela reduz para 120. E depois, na situação B, ela reduz mais ainda para 60. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu tenho este grau aqui de observância, quando eu tenho este grau, aqui é um B. Quando eu tenho este grau de progressão, olha o que aconteceu. Quando era 180 dias, meu ciclo é o quê? 360 dividido por 80, por 180, né? Então, eu tenho um ano, penso em 360. Estou escrevendo inclinado aqui por causa do ângulo. Então, eu tenho 360, que é um ano. O ângulo que eu estou em relação à câmera não me permite escrever reto. Ou talvez... enfim, vou tentar por aqui, ó. Consegui. Então, eu tenho 360 dias, que é basicamente o quê? Um ano. Então, eu tenho aqui, ó, um ano. Então, eu só dividi por 360. Eu pego 360 e comparo com 180. Quantas vezes 360 é maior que o 180? 2 vezes. Então, em um ano, meu caixa gira 2 vezes. Meu ciclo financeiro, ele gira 2 vezes, quer dizer que teu caixa gira 2 vezes, né? Você tem 2 ciclos financeiros e a quantidade de giros de caixa, a quantidade de abrir e fechar o caixa. Pensa assim, pagar e receber, abrir e fechar o caixa. Quantas vezes você abre e fecha o caixa em um ano? A empresa abre e fecha o caixa dela em um ano 2 vezes. Aqui ela vai fazer quantos? Ela vai fazer 3 vezes, né? 3 vezes 120, 360. E aqui ela vai fazer isso 6 vezes, né? Porque ela tem 60 dias. Ou seja, ela fez uma redução, ela foi reduzindo o tempo dela de abrir e fechar o caixa. Por quê? Ora, porque é muito lógico. Ó. É muito lógico. Ali no exercício diz que a empresa tem 800 mil ali de desembolso. O que é esse desembolso? Ela tem 800 mil. O que são esses 800 mil? É tudo que ela vai gastar em um período operacional. Você tem que pensar sempre em tempo, ou seja, naquele ciclo operacional inteiro, lembra da operação desde ela receber a matéria-prima até ela receber do cliente, ou seja, todo aquele ciclo de transformar, mudar o produto, estocar, fazer o produto final, pagar cliente, pagar cliente não, pagar os salários, pagar os empregados, os operários, pagar tudo. Depois que a empresa faz isso tudo, ela gasta 800 mil. Ela em um ano precisa de 800 mil. Só que eu posso dividir o quanto de caixa eu tenho que ter na mão durante esse período de um ano. Se ela diz que o giro dela, né, é de 180 dias, ou seja, ela abre e fecha a caixa, ela paga fornecedor 2 vezes no ano. Ela paga salário, fornecedor, cliente 2 vezes no ano. Ó, 2 vezes. Se ela faz isso 2 vezes no ano, quer dizer que o mínimo de dinheiro que ela tem que ter é 400 mil, que aí ela vai gastar os 400 mil, vai receber de novo, e ela tem que ter 400 mil de novo na outra metade do ano. Pensa assim, para passar o ano inteiro, a empresa precisa abrir e fechar a caixa 2 vezes. Quando ela fecha a caixa 2 vezes, com esse valor total que ela gasta no ano inteiro, quer dizer que, se for uma lógica proporcional, né, nem sempre é, mas pode ser proporcional, que nos primeiros 6 meses ela gasta 400 mil e nos segundos 6 meses ela gasta 400 mil. Aqui tem uma lógica proporcional. Então, no mínimo, a empresa tem que ter 400 mil por mês. Nos primeiros 6 meses a empresa tem que ter 400 mil por mês e nos segundos 6 meses a empresa tem que ter 400 mil por mês. Essa é a lógica mais básica possível. Aí eu tenho lá que eu reduzi o giro dela, ou aumentei, né? Vamos pensar assim. Eu reduzi a quantidade de dias para abrir e fechar o caixa, então eu aumentei a quantidade de giros. Essa que é a lógica, né? Quanto menos tempo eu tenho para abrir e fechar a caixa, quanto menor o meu intervalo de abrir e fechar o caixa, quanto menor esse intervalo, mais giros eu tenho, né? Eu vou de 2 giros para 3 giros para 6 giros. Então, se eu abro e fecho caixa a cada 120 dias, eu tenho 3 aberturas e fechamentos de caixa. Se eu abro e fecho caixa a cada 60 dias, eu tenho 6 aberturas de caixa. Pensa assim na sua loja. Quem trabalhou em loja aí? Na loja, você abre e fecha o caixa quantas vezes? Pode ser por turno de funcionário. Pode ser que numa loja aí de comércio, em um dia, a empresa abre e fecha o caixa, pode ser que ela abra e feche o caixa, pode ser que ela abra e feche o caixa
duas vezes em um dia, ou até três. Se tiver 3 turnos de funcionário, cada funcionário tem que fechar o seu caixa, né? Ela pode fechar e abrir o caixa 2 vezes, ou até 3 em um único dia. Pensa assim, né? Claro que no caso da empresa ali de loja, você não está pagando nada, né? Mas eu estou criando aqui uma suposição de você tentar entender isso de uma forma mais simplista. Então, se eu tenho 400 mil para passar o ano, perdão, se eu tenho 800 mil para passar o ano, que eu vou gastar tudo, bota aí teu gasto anual, pega quanto você gasta por mês e bota por 12 meses. Tudo que você tem por ano para gastar, aí divide em quantas vezes você vai ter que pagar e receber. Aí se isso acontece, ó, se o teu giro é de 120 dias, se eu diminuir o tempo de giro antes era 180 dias, ó, 180 dias, 180 dias, 400 mil, 400 mil. Agora se meu tempo ele vira 120 dias, ó, eu tenho então que eu reduzo a quantidade de dinheiro que eu preciso a cada 120 dias. Agora a cada 120 dias eu não preciso mais de 400 mil. Eu não preciso ter 800 mil, não preciso ter os 400 mil. Quando eu quero pagar os meus fornecedores e pagar meus operários e funcionários, quando vem a paulada da conta vem parcelada. Que aqui, ó, se eu usasse os 800 mil, se eu tivesse um ciclo de um ano, quando viesse meus gastos, eu teria que ter 800 mil na mão ali para pagar todo mundo. Já pensou? Mas eu posso fazer melhor. Eu posso ter aqui, ó, um resultado que eu preciso só de 266.667. Tá? Eu posso ter isso aqui. 266.667. É a divisão quebrada, né? Pegou uma divisão por 3 de número com zero, vai dar essa quebrada. Mas eu posso ter aqui, eu posso ter esses 266.667 parcelados em 3 etapas do meu ciclo financeiro, pagamento e recebimento. Aí eu posso fracionar mais ainda, eu posso fracionar em grupos de 60 dias. Para a empresa isso é melhor ou pior? Não sei, depende das suas contas, mas em tese pode ser melhor você receber dinheiro sempre e gastar menos, né? Você conseguir girar a tua operação com 133 mil, você conseguir girar a tua operação com você conseguir girar a tua operação com 133 mil, pode ser menos arriscado do que ter que girar a tua operação com 800 mil, né? Porque aqui pelo menos você paga tudo que você precisa pagar, você paga todos os teus fornecedores, você paga todos os teus funcionários, tuas contas, seus aluguéis, você paga tudo isso a cada 60 dias com esse valor menor, né? Aqui você precisa desse valor grandão. E se você tiver um imprevisto, se houver a necessidade de pegar um empréstimo, digamos que com esse valor grandão tem aqui algum problema, tem um risco. Quando vier a paulada de pagamento de aluguel, de funcionário, de custos, vai vir esse pauladão aqui. É muito dinheiro de uma vez só. De repente você fracionar, conseguir fazer esse giro em grupos menores, se tiver um imprevisto, você precisar ir ao banco, é mais fácil pegar 133.333 reais no banco do que pegar 800 mil, não é isso? Então essa seria uma das lógicas aqui da, da redução do tempo do ciclo financeiro, reduzir o tempo do ciclo financeiro e aumentar a quantidade de giros, tá? Então entenda isso, que giros, o que são os giros? Os giros, eles são o quê? Eles são a quantidade de vezes que o ciclo financeiro acontece em um ano. E aí eu posso pegar o meu desembolso operacional e chegar na conclusão do caixa operacional. O que é o caixa operacional? É muito simples, é os 800 mil, é o dinheiro que eu gasto em um ano inteiro, é quanto eu gasto no fluxo todo, eu gastava aqui, ó, 800 mil, e aí, em vez de gastar 800 mil em um ano inteiro, eu vou fracionar, eu vou pagar isso aqui em etapas menores, eu vou abrir e fechar meu ciclo de pagamentos e recebimentos em entradas mais curtas, então eu vou precisar de menos caixa operacional, vou precisar de menos dinheiro no caixa para pagar fornecedor, para pagar cliente, para pagar operário, para pagar funcionário. É que eu gosto de pensar que o funcionário é o cliente da empresa, né? Quer dizer, eu errei mesmo. É que o empregador ele se torna o cliente do funcionário, né? Que ele contrata o funcionário por um serviço. Enfim, é que eu confundo. Mas eu preciso de menos dinheiro para pagar fornecedor, para pagar funcionário, para pagar aluguel, para pagar logística, transporte, luz, água, telefone. Eu preciso de menos dinheiro para fazer isso. Uma analogia interessante seria você pensar assim: você prefere passar o ano inteiro com todo o teu salário e no final do ano você ter que ter todo o dinheiro para pagar tudo que você gastou ao longo de um ano, ou você prefere receber pingado
sei lá, você prefere receber 4 mil por mês ou gastar, vamos pensar se você gasta 4 mil por mês, você prefere gastar 4 mil por mês e receber, sei lá, você recebe 7 mil, vamos supor que você receba 7 mil, fazer aqui, ó. Vamos montar um ciclo aqui interessante. Ó, vamos pensar assim. Vamos pensar que você receba 7 mil por mês. Ó, você recebe 7 mil. E aí o teu desembolso lá, os desembolsos anuais, ao longo do ano você gasta 48 mil, né? Por quê? Porque teu desembolso é 4 mil por mês. 4 mil vezes 12, você tem aí 48 mil. Digamos que você receba 7 mil. 7 mil vezes 12 dá quanto? 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, vai dar 84 mil, não é isso? Seria aqui 84 mil. Então, o que você prefere? Você prefere fazer um fluxo de 12 giros, teu caixa gira 12 vezes no mês, e quando ele gira, teu desembolso é de quanto? Ó? Se ele gira 12 vezes, pensa assim, em um ano, ó, em um ano, nesse período inteiro aqui, em um ano, você gastava 48 mil, que é o teu desembolso, para gente chegar ali na conta do caixa operacional. Teu operacional, você para viver, pagar suas contas, luz, internet, namorada, telefone, carro, tudo isso você gastou em um ano 48 mil, beleza? Você gastou 48 mil em um ano. Aí você prefere que esse ciclo de pagar esses 48 mil sejam uma paulada só no final do ano, você tem que ter 48 mil no final do ano, senão você entra em falência ali, não paga ninguém, vai ser contestado na justiça, penhorado, vai quebrar. Ou você prefere pagar isso aqui em 12 vezes de 4 mil, né? Você pode reduzir o teu ciclo para 12 vezes de 4 mil. Essa é uma ideia interessante. Entende? Você reduzir teu ciclo, em vez de usar um ano inteiro, em vez de usar 360 dias, você reduziu para 30 dias. E aí você tem agora 12 ciclos, né? Você saiu de 360 dias para 30 dias, então você tem 12 ciclos em vez de um ciclo. Essa é uma lógica boa.